paz do Senhor, irmãos, amém? Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que venha nos abençoar nessa noite, falar com o nosso Pai, pedir a Ele que venha ministrar, para que o Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração, amém? Pai, nós te louvamos por essa noite, te louvamos mais uma vez, te louvamos por esse ajuntamento que é feito e partilhado pelo Senhor, te louvamos porque Tu és o Deus que nos traz, que nos leva, Tu és o Senhor que promove os nossos encontros. Te louvamos pela vida de cada um dos Teus filhos que se encontram aqui. Pedimos-te que o Teu Espírito Santo, que é o nosso mestre por excelência, que Ele continue ministrando ao nosso coração as verdades da Tua palavra. Abençoa cada aluno, Senhor, nesta noite. Joga por terra toda e qualquer interferência que não seja do Teu Espírito Santo. E abre o nosso entendimento para que possamos aprender de Ti através da Escritura. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és o Deus que tem cuidado dos Teus filhos. Tu tens cuidado de cada um deles, ó Deus, que Tu possa estar entrando em cada situação e abençoando a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Irmãos, podem sentar-se? Vamos aprender nessa noite mais uma vez. Nós estamos estudando as epístolas paulinas, né? Na semana passada nós falamos sobre duas cartas de Paulo. Nós falamos sobre a epístola aos Filipenses e falamos sobre a epístola aos Colossenses. Amém, irmãos, ou não amém? Amém? Quem estava na semana passada aqui, lembra que a gente aprendeu sobre isso, né? Embora o nosso tempo seja um tempo pequeno, mas a gente tem aprendido que cada carta de Paulo, assim como qualquer livro da Escritura, tem uma razão de ser. Teve um motivo para ser escrita. Amém, irmãos? Nenhum livro da Escritura foi escrito sem razão, ou foi escrito sem propósito, ou foi escrito sem motivo. Se Deus usou o escritor e inspirou um escritor para que ele escrevesse, é porque havia uma razão. Embora a gente não possa perder de vista o aspecto cultural da época, né, porque cada epístola, cada livro está inserido no seu contexto sociocultural, contexto religioso, mas independente do contexto, da cultura em que a história ou o livro está inserido, Deus é o Deus que inspirou os seus escritores. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém? Bom, hoje, dando prosseguimento, né, na ordem da nossa apostila, a gente vai aprender sobre a epístola aos Tessalonicenses. Amém? Tá certo? Bom, quem aqui já leu alguma vez a carta de Paulo aos Tessalonicenses? Alguém já leu alguma vez? Quem já leu, pode levantar a mão? Quem já leu? Então eu vou começar essa aula brincando. Se você que já leu, o que você entendeu da carta aos Tessalonicenses? Vamos ver o que a gente sabe, o que a gente tem noção sobre a epístola aos Tessalonicenses. Quem já leu, entendeu alguma coisa? Você sabe dizer o que você aprendeu? Ou você lembra disso? Você que já leu, o que você achou de interessante na carta de Paulo aos Tessalonicenses? Vamos lá? Ninguém vai ousar? Ninguém aqui leu Tessalonicenses? Hã? Já leu? Ela disse que já leu, já faz muito tempo. Bom, Tessalonicenses é mais uma epístola paulina, né? Assim como as demais cartas de Paulo, né? É mais uma das cartas de Paulo. Tessalonicenses é uma epístola chamada de epístola escatológica, porque ela trata, como a gente sempre fala aqui, qualquer carta de Paulo, qualquer que seja ela, tem doutrina. A gente não tem como fugir disso. Ah, mas é onde eu encontro doutrina? Nas cartas de Paulo. E nós temos explicado isso aqui, que a igreja de Jesus Cristo, que foi formada e fundada, e a base é Cristo, né? A função de Cristo, ou melhor, o papel de Cristo era salvar, né? Jesus veio para salvar. Então, Jesus não veio para pregar doutrina a ninguém, não é? Porque a função dele não era essa, ele não veio para isso. Ele
fundou a igreja, morreu, né? Morreu pelos pecadores. A partir de sua morte, a igreja passou a existir, certo ou errado, irmão? Certo, né? A igreja é fruto. A gente sempre tem falado isso aqui. Isaías, capítulo 53, deixa isso claro, né? A igreja é fruto da morte de Cristo. Sem morte, não tem igreja. Todo mundo está entendendo isso, né? Então, eu e você que somos igreja, é produto ou fruto ou resultado da morte de Cristo na cruz. Só há igreja, ou só existe igreja, porque Jesus morreu, né? E a morte de Jesus aboliu a separação entre gregos e gentios, e daí Jesus juntou todo mundo, botou todo mundo, todos os pecadores num pacote só. Eu costumo dizer que Jesus, ele fez uma coisa maravilhosa, botou os pecadores todos num pacote só, sacudiu e saiu igreja, né? Porque ali ele falou assim, quando ele sacudiu isso aqui, o meu sangue torna todo mundo igual, né? A gente brinca assim, mas a verdade é essa, né? Ele botou os pecadores num pacote só, sacudiu e falou assim, aqui todo mundo é igual. Não tem rico, nem pobre, nem branco, nem preto, nem amarelo, nem mameluco, não tem índio, nem brasileiro, nem americano, nem judeu. Aqui todo mundo é igual. Não tem macho, nem fêmea, todo mundo é igual, porque a minha morte igualou todo mundo. Amém, irmãos? Isso é igreja, tá? Por isso, quando a gente fala de igreja, que nós estudamos sobre a igreja na carta aos Efésios, né? Efésios é a carta que fala da igreja. Então, quando a gente fala de igreja, a gente às vezes brinca um pouquinho, porque a igreja tem de tudo que você possa imaginar. Tem gente complicada, tem gente simples, tem gente, né? Tem gente chata, tem gente que pisa no teu calo, tem gente maduro, tem gente maturo, tem gente cri-cri, tem gente ranzinza. Não tem, pastor, presbítero Moisés? Tem. Tem tudo que você possa imaginar. Caraca, fala sério, mas tem isso tudo dentro da igreja. Pastor, não dá para botar para fora. Não, não dá, porque a gente tem que ficar aqui esperando Jesus voltar para levar todo mundo. Não é verdade, né? Quer dizer, Jesus, como foi dito aqui na introdução do culto, Deus ele está formatando uma igreja dentro da igreja. Você está ligado no trono, você entendeu isso? A gente, não, a igreja, Jesus vai subir, vai todo mundo para o céu, porque todo mundo está salvo. Eu não sei disso, não. Eu vou ficar bem quieto, né? Porque ele está formatando uma igreja, ele está, digamos assim, separando uma igreja dentro de outra igreja. Todo mundo está ligado no mistério? Porque a gente acha que todo mundo está na igreja e está salvo. Jesus disse no Sermão da Montanha, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Não é isso? Ah, mas eu profetizei o nome dele. Ah, mas eu falei línguas. Mas eu expulsei demônio. Naquele dia final, eu não conheço você. Fala sério, Senhor, tu não me conhece não. Eu pregava a língua na igreja da pastora Marlete. Eu dançava lá no sapatinho, você não me conhece não, não te conheço não. Fala sério, filho. Mas eu cantava no coro da igreja batista, mas não te conheço não. A gente está pensando que denominação não vai para o céu. Não é, presbítero Moisés? Não vai. Saia comprida também não vai para o céu. Não vai. Então, cabelo grande não vai para o céu. O meu é curto, então eu nem entraria lá. Mas não é verdade? Não vai. A gente tem que pensar, Jesus, né? Jesus está peneirando, eu costumo dizer, peneirando uma igreja dentro de outra igreja. Eu já compartilhei aqui que durante o processo da pandemia, nós tivemos uma pandemia de praticamente, vamos arredondar para 3 anos, né? O negócio ficou complicado no país, no mundo inteiro. A gente ficou sem entender, caraca, esse negócio vai chegar aonde? Jesus, o que é isso? O mundo inteiro atingido. Eu comecei a lembrar, é claro que eu não era nascido, mas eu conheço pela história, né? Eu comecei a lembrar do ano da peste, né? Da gripe espanhola, né? A gente lembra de 1730, por aí, 830, né? Que matou muita gente a ponto de não existir mais como enterrar. Quando a gente estuda sobre a gripe espanhola, eu lembrei um pouco da Covid, porque a gente viu algumas cenas parecidas com o processo Por quê? Porque as pessoas eram jogadas em valas, porque não tinha como enterrar. Tamanha era o número de mortes das pessoas. Jesus, depois de tantos anos, esses negócios negro, crítico, né? Sinistro. Não é pastora Rosane não, tá? Voltou esse negócio sinistro, né? Aí eu já compartilhei aqui que um dia eu estava intercedendo, eu sozinha orando e conversando com o Senhor, mas que mistério é esse desse negócio de pandemia no mundo todo, Senhor, o Senhor que está às portas, o Senhor me dá uma palavra sobre isso. Eu sozinha, eu sei que a igreja inteira do Brasil inteiro orou, todo mundo orou, e a gente ainda ora pelo problema da pandemia. Mas quando eu orava, Deus me falou algo que eu não esqueci. E Deus falou assim, estou purificando o meu povo na terra.
Estou refinando o meu povo, burilando o meu povo. Então, é claro, mas muita gente morreu. Quem morreu porque era para morrer mesmo. Você acredita que alguém morre fora da hora? Eu não acredito. Uma vez um aluno de seminário, pastor, mas tem coisa que o diabo leva. O diabo não tem todo, o diabo tem poder, mas não tem todo o poder. O Todo-Poderoso não é o diabo, o Todo-Poderoso é o Jeová, é o Senhor. Amém, irmãos? Amém? Mas o diabo não pode levar, meu querido. Aí eu estava dizendo, olha só, a minha Bíblia, você pode abrir lá em Apocalipse, a minha Bíblia diz o seguinte, Jesus diz, eis que eu tenho a chave da morte e do inferno. Quem tem a chave manda, você concorda comigo? Então o diabo pode até ter poder, mas não tem todo o poder, que quem governa a morte e a vida é o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Amém? Então, ninguém morre antes da hora. Só morre quando ele assina lá, ó, chegou o seu tempo. Mas a morte foi horrível, mas morte horrorosa, levou um tiro e morreu. A forma da morte não importa. O que importa é que chegou o tempo. Você concorda comigo, irmão? Você concorda? Mas aquela forma foi muito dolorosa. Eu, como pastora, já assisti situações, já tive que passar por situações de fazer velório de pessoas que a forma foi a mais cruel possível. Mas eu tive que engolir isso assim, Jesus, não entendo essa forma dolorosa, mas é o meu tempo, eu estou levando. Aí a gente não entende como é que pode a forma tão trágica, mas o Senhor leva, é o tempo dele. Vai entender o mistério. Eu não entendo, meu querido, só quando eu chegar no céu, se ele quiser me explicar, se não quiser também é problema dele, não é obrigado a me explicar tudo, dizer, ei, Deus, me explica aí, por que o Senhor fez aí? Eu não sei de nada. Quem sou eu para questionar e para arguir aquele que é o Criador? Amém, irmãos? Amém, tá? Mas vamos lá, então, Paulo, Tessalonicense é a epístola que fala, é uma epístola escatológica, ela vai falar de doutrina, e uma das doutrinas da carta de Paulo aos Tessalonicenses é a volta de Jesus como algo iminente. Ele volta e ponto final, embora a gente tenha, hoje em dia na igreja moderna, a gente tenha pensamentos, né, teológicos, entre aspas, que digam que Jesus não volta. Mas eu continuo crendo, eu prefiro crer nisso aqui, que diz que ele volta. Quando eu não sei. Pastor, mas quando eu não sei quando ele volta, eu só sei que ele volta. Se eu estiver aqui, eu vou morar com ele na glória. Eu vou ser arrebatado. Se eu não tiver, ele vai me ressuscitar depois. Amém, irmãos? Amém? Você concorda com isso? Amém? Então vamos lá. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, porque a gente já tem falado que a base da vida de Paulo é Atos dos Apóstolos. Né? Vamos lá para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, para a gente entender um pouco sobre Tessalônica. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Lá, todo mundo achou? Atos 17, a partir do primeiro versículo. Diz assim, está passando na tela, ó. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Lembra que eu falei a vocês que a estratégia de Paulo era sempre pregar numa sinagoga? Paulo, ele era judeu de pé roxo. Você vai observar que nos discursos de Paulo faz de todos os discursos que ele fez. Eu sou judeu da tribo de Benjamim. Ele era um judeu de pé roxo, tá? Então, ele conhecia tudo da lei, né? Então, qual é a tática de Paulo, a estratégia de Paulo para evangelizar? Ele sempre, quando chegava numa cidade, ele entrava numa sinagoga e evangelizava ali. A única exceção, que a gente falou semana passada, foi Filipos. Lembra de Filipos? Ele evangelizou na beira do rio porque não tinha sinagoga. E se não tinha sinagoga, subentende-se que Filipos era, por ser uma colônia romana, era uma cidade onde não tinha um número grande de judeus. Porque para se abrir uma sinagoga, tinha que ter no mínimo 10 homens. Se tivesse 100 mulheres, mas não tem homem nenhum, não pode abrir sinagoga. Mulher não podia estar na sinagoga. Coitada das mulheres, fala sério, né? Então, mulher não contava para inaugurar uma sinagoga, né? Tinha que ser homem, tinha que ser 10 judeus no mínimo. Não tinha, tem 8 judeus, não tem 10, não pode abrir sinagoga. Quando Paulo percebeu, aqui não tem sinagoga, eu vou pregar como? Ele ficou chorando, ninguém me ama, ninguém me quer, eu vou embora. Não, ele perderia a oportunidade de evangelizar e ganhar as almas ali. Ele foi para a beira do rio. Não tem tu
Tu mesmo, né? Foi à beira do rio, chegou lá, encontrou um grupo de mulher, cara esperto, né? Aí esse cara não sou eu não, né, Roberto Carlos não, mas ele era esperto, né? Aí ele chegou lá e encontrou um grupo de mulheres na beira do rio. Epa, aqui não tem homem não, na beira do rio só tem umas mulheres conversando aqui, devem estar tricotando, é com elas que eu vou mesmo. Aí falou de Jesus. Aí tinha uma mulher ali, Lídia, que ela abriu o coração. Epa, esse negócio de eu quero esse Jesus para mim. Ei, Paulo, vai lá, entra na minha casa, que eu tenho uns funcionários lá, eu quero que você fale para eles também. Aí Paulo foi, pregou, ela abriu o coração, entrou e começou a igreja de Filipe na casa de Lídia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Igreja, irmão, igreja começa assim, na casa de alguém. A gente vai, mas igreja, aquela igreja ali começou naquela igreja pequenininha, só tem 5 pessoas, só tem 6. A igreja começa pequeno mesmo, depois é que ela cresce, né? A gente às vezes quer começar, não, quero ir para uma igreja grande. Eu só quero igreja se for mega. Se for pequena, mas ela é mega porque um dia ela começou pequena, fala sério, você está merecendo coça, hein? Mas não é verdade? Toda igreja começa pequena. Ela vai crescer depois. Igreja é organismo vivo. Se ela não for pequena, ela não é. Se ela não crescer, se não tiver começo, ela não pode crescer, né? Então, veja bem. Na realidade do judaísmo, na cultura judaica, para montar uma sinagoga, tinha que ir no mínimo 10 homens. Se tivesse 9, não podia. Tem que ser 10, no mínimo. Tá? Podia ter 20, 30, mas no mínimo tinha que ter 10. Aí era fundada uma sinagoga. Né? Como Paulo chegou lá, ele foi para a beira do rio, porque não tinha sinagoga. Então, não tinha ali um número de judeus suficiente para que inaugurasse uma sinagoga ali, porque não tinha. Por isso que ele foi para a beira do rio. Né? Aí a gente aprende aqui que Paulo era um cara de estratégia. Não tentou, como é que eu vou evangelizar, pastora? Eu não tenho isso, não tenho aquele. Cara, usa a imaginação, faz de outro jeito. Dá teu jeito, se não tem tu, vai tu mesmo. Paulo não ficou chorando. Vamos embora, porque aqui não tem judeu, eu vou fazer o quê aqui? Eu vou embora. Se ele tivesse ido embora, ele não teria evangelizado, não teria hoje a igreja de Filipe, não teria a igreja de Filipe onde ele escreveu a carta. Amém, irmãos? Amém? Ele não desistiu e ficou, não, eu vou dar um jeito de encontrar um lugar aqui. Aí ele foi, encontrei um rio, e tem um grupo de mulheres orando ali. Aí ele falou, epa, eu vou evangelizar essas mulheres. Aí começou a falar para as mulheres, aí Lídia, epa, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero que você entre na minha casa, que eu tenho uns funcionários lá, que eu quero que eles ouçam também. Aí ele batizou todo mundo, e a igreja de Filipos começou ali. E a gente falou na semana passada que foi a igreja que mais ajudou o ministério de Paulo. Quem estava aqui aprendeu, não foi? Paulo era um missionário que andava para lá, corria as 7 freguesias do Ó, mas ele vivia pela fé. Durante um período pequeno, ele fez tendas. A gente já explicou isso aqui, né? Ele foi lá, fazia tenda com Áquila e Priscila, porque ele não queria ganhar de Corinto. Expliquei também por quê. Ele disse, pastor, está escrito lá que Paulo não ganhava, não. Ele trabalhava de graça. Fala sério, você merece coça, hein? Paulo não ganhava por quê? Porque ele foi criticado pela igreja de Corinto. Ele foi acusado de falso apóstolo. Então, você, daqui eu não quero ganhar, porque eu não quero dar mais para falarem de mim. Então, ele fazia tenda. Mas o texto bíblico diz que depois que os amigos dele desceram, Silas chegou, aí ele passou a se dedicar ao ministério. A igreja de Filipenses foi a igreja que mais sustentou Paulo financeiramente, até quando ele estava preso. E quando ele estava aqui em Tessalônica, quem sustentou foi Filipos. Amém? Amém, irmão? Então, sustento ministerial não é errado. A gente sempre tem que falar, a gente precisa separar o 8 do 80. A gente não tem que ganhar nada, então vai morrer de fome? Aí, se ele estiver morrendo de fome, você quer o quê? Que ele vai orar por você? Você merece coça, hein? Mas não é? Ei, pastor, ore por mim. O cara está morrendo de fome, está passando necessidade em casa, a luz está cortada. Ei, ore por mim. Aí você quer que ele ria para você? Você merece levar a coça. Mas não é? E o outro exagero é quando a liderança, quando a igreja, ela se torna mega. Mega que ela só quer dinheiro, só quer saber dinheiro. Aí você tem que pensar 10 vezes. Caraca, eu estou abençoando a obra, estou fazendo um cara rico. Aí você tem que pensar, né? A igreja tem que entender o ponto de equilíbrio. Liderança que cuida, que vive da obra, precisa ser sustentado pela obra. Amém, irmãos? Amém, tá? Então, veja bem, vamos lá. Vamos continuar. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados, olha só, presta atenção, 3 sábados, né, arrazoou com eles acerca das Escrituras, onde? Na sinagoga, tá? E expondo e demonstrando ter sido necessário
que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu anuncio a vocês. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando que Jesus é um outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. De novo a sinagoga, está vendo? Ora, estes crentes de Bereia eram mais nobres que os crentes de Tessalônica, pois eles receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. E então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Eu vou parar aqui, porque a gente vai parar exatamente no ponto onde Paulo ficou. Paulo ficou em Atenas. Então, a gente vê aqui que a chegada de Paulo a Tessalônica, uma cidade mais ou menos rica, Paulo não foi muito bem recebido ali, né? Ele chegou a Tessalônica, entra na sinagoga, os judeus da cidade incitaram uma bagunça, uma turba lá contra Paulo, e expulsaram Paulo dali. E o que a gente aprende do ensino de Jesus em relação à questão do envio do ID? Isso aí a gente precisa lembrar. Jesus deixou claro no envio dos 12 que qualquer lugar que a gente chegasse, que os discípulos chegassem, né, se a casa fosse de paz, que eles fossem recebidos na paz, e onde você botar, você coma de tudo que te oferecer, sem você, né? Mas se não te receberem, você sacode o pé dos pés e você vai embora, né? A gente observa que Paulo tinha uma estratégia evangelística. Ele entrava, qualquer cidade que ele chegava, ele entrava na sinagoga e pregava o evangelho, né? Aqui diz que ele pregava nas praças também, né? Mas hoje em dia, na atualidade da igreja hoje, pregar numa praça é meio complicado. Tem um ajuntamento, o cara vai lá e quer assaltar todo mundo que está na praça. É mais complicado. A gente tem que encontrar outra forma de estratégia, né? Porque, na verdade, isso aqui é estratégia. É claro que a gente não pode descartar que alguém, não dá para fazer, não pode fazer na praça, é errado, não. Ninguém está dizendo que é errado. Estou dizendo que hoje em dia, por causa do perigo e da falta de segurança, é mais complicado fazer, né? Porque a gente tem arrastão na rua, imagina arrastão na praça. A gente precisa pensar nisso, né? Mas o processo de evangelização, a tática, a gente tem que pensar. Porque a evangelização pessoal, né, a evangelização é uma ordem de Deus para a igreja. Então, Paulo passava, ia passando, evangelizava, entrou. Só que nessa cidade ele não foi bem recebido. Né? Ao contrário de Filipos, onde ele foi muito bem recebido, aqui ele não foi. Porque incitaram os judeus contra ele, quer dizer, bota o cara para fora. Aí, quer dizer, os demais apóstolos temeram pela vida. Se ficar aqui, vão matar ele. Aí pegaram o Paulo, deram um jeitinho de Paulo ir embora. Né? Vão botar porque tem que proteger ele. Se deixar aqui, eles vão matar. Aí levaram o Paulo para outro lugar e Silas e Timóteo ficaram em Tessalônica. Né? E levaram o Paulo para outro lugar. Paulo foi parar em Atenas,
que era a capital de Corinto, né? Então, ele foi para Corinto. Ali em Corinto, ele ficou esperando. Aí, veja bem, o texto bíblico diz que Paulo esteve em Tessalônica apenas por 3 sábados. Num texto não diz que foram 3 semanas. 3 semanas daria um tempo maior, mas 3 sábados. Por 3 sábados ele arrasou, ele pregou nas sinagogas, evangelizou e surgiu uma igreja. Olha que interessante, né? Paulo era tão persuasivo na pregação do evangelho que o cara ficou 3 sábados e ele conseguiu formar uma igreja ali. Embora ele tivesse sido expulso, ele foi expulso. Mas aquele grupo que aceitou a palavra, né, a maioria levantou-se contra ele, mas o grupo pequeno que aceitou, começou uma igreja ali. Mas olha só, Paulo não teve tempo de fazer o que ele costumava fazer. Ele pregou no VaptVupt, a igreja começou a surgir, o povo, ele teve que ir embora, deixou a igreja para trás, porque Paulo tinha uma prática, ele evangelizava e ele edificava os crentes. Aqui ele não pôde edificar, que a gente chama na linguagem popular de solidificar. O que é solidificar? É você evangelizar e você solidificar, caminhar com aquela pessoa que você evangelizou. Você vai solidificando a pessoa na fé. Isso chama-se, na linguagem de Jesus, discipulado. Amém, irmãos? Amém? Aí, discipular é a mesma coisa que consolidar. A igreja de hoje em dia, ela cresce sem raiz, sabe por quê? Porque não tem discipulado mais. Não é verdade? A gente joga a semente, evangeliza, palavra, agora você se vira aí, não tem mais discipulado. E discipulado, olha só, detalhe, discipulado não adianta que não é coletivo, é individual. Você não vai conseguir fazer discipulado coletivo porque não existe isso. Discipulado bíblico é individual, é tete a tete, é olho no olho, é mano a mano, é chorar com você, é consertar, é repreender você no particular. A gente não tem mais, a gente pega o telefone, oi, fulano, tudo bem? Ah, tá, Deus te abençoe, então um abraço, tá bom. Mas não é assim muito, a gente tem o advento da rede social. Ah, não dá para a senhora pastorear, me pastorear virtualmente, não dá não, filho, não pastorei virtualmente, pastorei no tete a tete. A senhora não quer pastorear uma igreja virtual, não quero botar a senhora, não quero não, filho, muito obrigado, meu negócio é no olho a olho, ó. Negócio de virtual não é comigo, não, né? Porque Jesus evangeliza. Ah, mas Jesus estivesse aqui. Se Jesus estivesse aqui, Jesus evangelizaria, discipularia no olho a olho do mesmo jeito. Com computador ou sem computador. Todo mundo está entendendo o mistério? Porque discipular. É claro que a rede social ela é útil e necessária. Tem situações que você não pode ir, às vezes um telefonema vai impedir que alguém se suicide lá do outro lado. É verdade. Ela tem o seu valor. Isso aí, né? Ela tem o seu valor. Mas a gente precisa entender que quando se trata de discipulado, um processo mais demorado, a gente precisa caminhar com a pessoa. Porque discipulado, vamos resumir, resumo da ópera, tem o princípio de presença. E presença, de preferência, presença física. Amém, irmãos? Amém? Tá? Quem pediu para falar? Geralmente é. Discipulado é diferente de aconselhamento pastoral, tá, irmão? É diferente de acompanhamento, tá? O atendimento pastoral, você está numa situação complicada, uma aflição, um problema que você não sabe resolver, você pensa no seu pastor, lembra dele, você procura o seu pastor para você conversar, marca um gabinete pastoral, uma vez, 2 vezes, acabou. Está todo mundo entendendo a diferença? Agora, o discipulado é um caminhar contínuo. Pode durar 6 meses, pode durar 1 ano, pode durar 2 anos, é um caminhar. Porque discípulo, você vai caminhar com alguém, você escolhe um para caminhar. Jesus de bobo não tinha nada, nem de burro não tinha nada. Jesus escolheu 12 homens porque discipulou 12. Ele sabia que não podia discipular 1 milhão? Não é? Então, eu vou preparar 12, porque os 12 vão preparar outros, né? E isso é um princípio de presença. Ele trabalhou com 12. E desses 11 tinha os mais achegados. E desses 3 mais achegados, tinha mais um que era mais achegado ainda, que era João. De 12 ele tinha Pedro, Tiago e João. Dos 3 ele tinha João. Então ele sabia, né? Tanto que quando Jesus estava morrendo na cruz, ele estava morrendo na cruz, ele deixou a mãe na responsabilidade de quem? De João. Veja bem, cada igreja tem o seu critério, né? Cada crente, cada liderança. Aí a gente não tem como colocar uma regra, né? A única base que a gente tem é que discipulado é 100% bíblico, né? Você pode tanto começar um discipulado aqui, quando alguém aceita Jesus, ou você pode começar lá fora alguém que você evangelize no seu particular.
É você caminhar com a pessoa, você caminhar, você orientar, você falar de Jesus, você vai ensinando as verdades da Escritura, a base. Você não vai confundir a cabeça da pessoa colocando doutrina de teologia para quem está começando agora, que não funciona. Mas você vai caminhar devagarinho, sem pressa, vai falando de Jesus, vai evangelizando, vai caminhando, vai orando com ela, vai lendo a Bíblia com ela. E você, quando você vê, passa um tempo, você discipulou alguém. Aquela pessoa vai ser formatada igualzinha a você, porque você preparou ela, entendeu? Eu costumo dizer isso aqui. Sábado eu fiz uma palestra sobre evangelismo pessoal. E eu estava dizendo algo que, se não me falha a memória, eu falei aqui também um tempo atrás, né? A nossa vida é como uma vela. Você é uma vela. Você imagine que você é uma vela que chega num lugar escuro onde não tem luz. E esse lugar escuro é trevas, é breu. Aí a gente acende uma vela, a vela começa a queimar, né? O pavio começa a queimar, a cera começa a derreter, não é verdade? Né? Ela vai derreter a cera, mas ela vai iluminar aquele ambiente. Só que essa vela, ela sozinha ali, o que vai acontecer? Ela vai queimar. Vai queimar, ela vai derreter. A vela, independente do tamanho que for, o pavio vai queimando, a cera vai, né, diminuindo, vai derretendo, vai ficando. A vela vai o quê? Vai chegar numa hora que ela vai... Acabou a cera, ela vai se apagar, não é verdade? Mas antes dela se apagar, a gente precisa chegar ali com outras velas, mais uma, mais duas, mais três, aquela está acabando, mas outra foi acesa. Aquela está mais outra, quer dizer, a nossa vida é assim. Que vela é essa? Você é como se fosse uma vela, eu e você, né? A luz, porque você tem a luz do Evangelho, só você tem, ninguém tem essa luz. Essa luz ninguém tem. O sistema não tem, o governo não tem, a sociedade não tem. Só quem tem essa luz é a igreja. Amém? Amém, irmão? Você que tem essa luz, a luz do Evangelho, só está em você. Ninguém tem. Se você não passar essa luz para alguém, você vai morrer, essa luz termina com você. Certo ou errado? Você morreu, acabou. Ah, eu morri, mas eu não iluminei ninguém. Eu morri, não iluminei ninguém. Porque você deixou a luz morrer com você. Morreu também, você também vai morrer. Não é? Eu vou morrer também. Eu não sei se vou morrer com 65, com 67, com 90. Meu neto fala assim, vovó, você vai viver até 92. Deus te ouça. Que eu quero trabalhar para Jesus, né? Eu não sei, né? Não, vovó, você vai viver, você vai ficar com 92. Deus te ouça, que eu quero ver você formado ainda, né? Não sei, né? O tempo de Deus, né? Quer dizer, a gente brinca, mas a gente não sabe. Mas eu não posso deixar essa luz morrer comigo. Eu tenho que levar para outras pessoas. Amém, irmãos? Amém? Amém, tá? Então, quer dizer, a gente precisa acender outras velas. Troca em miúdo, você precisa acender outras pessoas. Porque quando Jesus voltar para buscar a igreja, você quer falar, minha irmã, perguntar? É. Eu confesso que eu sou leiga porque eu não vi, né? Eu não vi. Tem muita coisa na internet que eu prefiro deletar, não sou muito amante de ler, não sou. De ver alguma... Eu não sou. Não estou dizendo que a gente não tem que ter a internet e a rede social, ela tem o seu valor, né? Ela é importante para muita coisa, ela é útil, vou usar, ela é útil, né? Agora, nem tudo que eu vejo ali eu recebo para mim. Tem coisa que eu deleto de, epa, isso aí eu estou fora, né? Então, a gente tem que saber dosar. Então, eu prefiro não falar, porque eu não vi. Então, eu sou leiga, né? Quando eu ver, eu vou analisar, epa, isso aqui está certo, isso aqui não está certo. Então, né? Porque, de acordo com a Bíblia, né? Igreja é organismo vivo. Igreja é organismo vivo. Porque as cartas paulinas, a gente vai observar, Colossenses fala sobre isso. Qual é a única maneira de você ser curado? É corpo. Você pode, mas a igreja, eu sou ferida na igreja, mas você vai ser curado também nela. Porque ele é organismo vivo. Você é machucado, mas você é curado nela. Não é? Você é curado nela. É isso que Paulo fala. Na época de Paulo, você acha que tinha psicologia? A psicologia é uma ciência de 100 anos.
Vou usar de um século para cá. Quando Paulo escreveu as cartas, não tinha psicologia. Eu não estou dizendo que a psicologia é errada em si, porque a psicologia é uma ciência. Como ciência, ela é uma ferramenta, mas olha só, ela é apenas uma ferramenta, ela não resolve o problema do homem. Porque, na verdade, a psicologia como ferramenta ou como ciência, ela não vai tratar da origem do problema do cara, não vai tratar. Ela não trata isso. Ela trata o que está diante dos olhos, né? Um trauma da infância, não sei o quê, porque a mãe fez isso, o pai fez isso, e que não sei o quê, e piriri, papapá, beleza. Mas a raiz, o âmago da coisa, tem um nome, pecado, e só a teologia vai explicar isso. Então, não é verdade? Ela não está preocupada com o pecado, porque não é a área dela tratar. Por isso que eu falo, a ciência, ela caminha, ela vai subindo o morro. Quando ela chega lá em cima da montanha, a teologia está na frente dela, porque Deus já está lá. Deus já está lá. O que não significa que eu não possa valorizar ou não devo valorizar a ciência. Eu só não posso inverter a ordem de que ela está acima de Deus, porque ela não está. Porque ela não vai tratar do problema do homem na raiz dele. A pessoa vai lá, um problema lá, e papapá, aconteceu isso, então eu me separei, ou qualquer outra vez que eu estou exemplo. Porque meu filho, papapá, fez isso, minha beleza, então, não, eu estou com um problema aflitivo, aí eu estou entrando em paranoia, eu vim tratar, beleza, vai ser bom para a pessoa se conhecer? Vai. Mas a raiz, o âmago da causa em si, se você for analisar e cutucar, você vai chegar numa origem, pecado. Não tem outro nome. Porque pecado é algo inerente, é algo que é latente no ser humano. É latente. A pessoa já nasceu assim. Não tem como dar outro nome. Né? Porque a pessoa sofreu, não sei o quê. Qual a raiz? Egoísmo. Egoísmo é o quê? Pecado. É ou não é verdade? É. Então, não tem como. Pastor, então tudo é pecado, a gente não pode tratar? Não, eu não disse isso. A gente pode e deve tratar. A gente só não pode inverter a prioridade e a ordem das coisas. Amém, irmãos? Amém? Tá? A gente não pode embarcar na canoa de que lá fora que a sentença final é dita pela psicologia, porque não é. A sentença final é dita por Deus. Amém, irmão? A psicologia pode dizer que você está com problema. Não, você tem que soltar a franga. Não é isso que ela vai dizer? Porque ela vai dizer, eu estou falando para você porque eu conheço, irmão. Ela vai dizer, não, você tem inclinação para isso, solta a franga, que aí você vai ficar liberto. É o que ela vai ensinar você. Mas a minha Bíblia fala o contrário, que não é isso. E isso ela não conhece, mas eu conheço. Então, eu não posso dizer que ela está certa. Que quando ela chegar no embate entre a fé e a ciência, eu tenho que ficar com a Escritura, não posso ficar com a ciência. Amém? Amém, irmão? Tá? Ela é uma ciência. Como ciência, a gente tem que saber separar o vermelho do amarelo, né? A gente tem que separar o vermelho do amarelo. Não pode dizer, a gente não pode dizer que ela é 100% errada, que ela não tem valor. Eu expliquei, ela tem valor como ferramenta. Mas eu tenho que saber dosar. É uma ferramenta que vai me ajudar nisso. Mas isso aqui que falou já não bate. Então, você tem que saber separar o vermelho do amarelo. Amém, irmãos? Amém? Tá? Porque quando o crente é adulto, ele sabe separar. Agora, quando não é, brincadeira, vou usar aqui, vai comer qualquer porcaria lá fora. Você concorda comigo? Ele come, porque não sabe separar. Não porque o meu psicólogo falou... Jesus fala sério, já está todo turbado. Eu estou falando por experiência própria, primeiro porque eu estudei no seminário, né? Hoje em dia a gente não tem seminário, que não existe essa cadeira, na grade não entra mais isso, né? Mas eu sou de uma época em que a gente estudava no seminário, a gente tinha que estudar. E por que tinha que estudar? Porque a gente trabalharia no ministério, então tinha que passar por isso, tinha que aprender, né? Então a gente não tinha para onde correr. Então, veja bem, e por outro lado, porque eu fiz também. Mas eu fiz. Eu fiz por quê? Por causa do ministério. Eu precisava me conhecer para eu poder lidar com o outro. Se eu não me conhecesse, como é que eu ia lidar? Mas eu fiz consciente. Só então, por eu saber, então eu conhecer, eu posso dizer. Tem muita coisa que chega num ponto que vai questionar a tua fé. Daqui para lá não passa mais, não dá. Se você não tem maturidade, você embarca na canoa. Não porque é isso, mas a Bíblia diz isso, ponto final. Então eu fico com a Bíblia. Aí, não, mas meu psicólogo falou isso, falou isso. Não falou que eu tenho que soltar, liberar meus sentimentos de raiva, de ódio, falou. Mas o que a Bíblia fala? E aí? Então, eu tenho que saber dosar a coisa, né? Não estou dizendo que você não possa fazer, mas você tem que vigiar, porque nem tudo que reluz é. Amém, irmão? Vamos lá, para Tessalônica. Então, vamos. A origem dessa carta, né? Na segunda viagem missionária,
Paulo, como eu falei, ele foi jogado para fora e ele ficou em Corinto, né? A gente fala Atenas, que é a capital de Corinto. Ficou ali, né? Aí, né, ele ficou preocupado porque ele não pôde discipular. Ele não pôde solidificar, não pôde consolidar aqueles crentes. E ele ficou lá, o que eu posso fazer? Vou parafrasear. Eu não posso voltar lá. Como será que aqueles crentes estão? Será que eles estão bem? Será que não estão bem? Igual mãe, né? Ah, será que meu filho comeu? Você não é assim? Mãe, não é assim? Será que meu filho está apanhando chuva? Será que meu filho jantou? Será que meu filho está bem? Então tomou o remédio? A gente fica assim. O filho pode ter 40 anos, mas não é assim que mãe fica? Pode ter, mas será que ele... Não é assim? Pode ter 30, mas a gente está preocupado com o filho, né? Paulo era como se fosse um pai. Ele tinha uma alma pastoral. Será que eles estão bem? Ele não podia entrar na cidade porque estava ameaçado de morte. Aí ele ficou em Corinto, em Atenas, né? E Timóteo e Silas ficaram. Aí o que ele fez? Timóteo e Paulo voltam para lá, né? Voltam para Atenas. Aí Paulo falou, quero que vocês vão lá porque eu quero saber notícia deles. Eu quero saber como eles estão. Aí o que acontece? Aí eles vão lá para saber. Aí fico sabendo a notícia. A igreja jovem, né? Tenrazinha, que foi formatada em apenas 3 sábados, por incrível que pareça, Timóteo volta com boas notícias. Olha, Paulo, caraca, olha, eles estão firmes na fé. Eles estão firmes na fé ali. Só que eles estão firmes na fé, mas eles estão com muitas dúvidas. Aí, Paulo, dúvida? Eu estou parafraseando para vocês entenderem. Dúvida de quê? Olha, eles estão com um problema lá, porque tem uns parentes, tem muita gente na igreja que tem parente que morreu. E eles não sabem. Eles não sabem o que fazer, não sabem para onde foi, estão chorando, estão sem consolo, eles não sabem o que aconteceu com os parentes que morreram, eles estão sofrendo pela morte dos entes queridos. Aí Paulo, então tá bom, vou escrever uma carta para você levar para eles. Aí escreveu o Tessalonicense. Por isso que é escatológico. Por quê? Porque na carta ele vai explicar sobre a volta de Jesus. Por isso que eu falei, a primeira carta aos Tessalonicenses, ela fala da volta iminente. A segunda, Paulo vai tratar dessa volta iminente, mas que antes dessa volta vão existir alguns sinais dessa volta. Então, ele escreveu para resolver esse problema doutrinário. Os cristãos a igreja que nasceu de 3 semanas só, eles estavam firmes, mas eles estavam cheios de dúvida a respeito dos parentes, os crentes que tinham morrido. Para onde que eles foram? Morreu, foi para onde? E a gente ficou aqui por quê? Aí Paulo escreveu para consertar, para corrigir esses erros, tirar esses minhocas, dessas caraminholas da cabeça deles. Aí Paulo escreveu a carta para isso. Amém, irmão? Vamos lá? Vamos ler na apostila. Quem pode me ajudar na leitura aí? O propósito. Assegurar aos cristãos tessalonicenses do amor que Paulo tinha por eles, instruí-los a respeito da importância de viver para Cristo e entender corretamente as etapas do seu retorno, tá? Da volta de Jesus, né? É a igreja que vai falar da parousia. Parousia no grego, parousia, significa presença. Volta corpórea, presencial. Aqueles que dizem que Jesus não volta mais, então tem que explicar para mim a parousia, né? Porque tem uma linha de pensamento hoje em dia que diz que Jesus não volta, que Jesus já morreu, já realizou tudo que tinha que realizar e que essa volta aí imagina, figurativa. Porque quando o crente morre, Jesus vem buscar o crente. Morreu o crente, estou vendo Jesus me buscando, Jesus está me recebendo. Então, eles dizem que essa volta é isso aí, né? Só que parousia no grego é presença corpórea. Então, eu quero ver eles explicarem se Jesus não volta, né? Porque a parousia no grego é presença corpórea. Então, como é que você explica? Se Jesus não volta, então Paulo estava maluco, né? Porque ele fala de presença corpórea, né? Então, vamos lá. Público-alvo, quem pode ler para mim? Uhum. Pode ler. Verdades fundamentais. Uhum. Porque se o crente ele está pronto, se ele vive agradando a Deus, ele não precisa se preocupar em relação à volta, né? Porque o problema do cristão, o problema da igreja, eu não falo igreja da sarça, não, igreja de uma maneira geral, tá, irmão? A minha, a sua, a nossa. O problema da igreja de hoje em dia é que a igreja ela vive displicente em relação à volta de Jesus.
Quase não se prega mais sobre a volta. A gente acha que é alguma coisa que vai demorar, a gente relaxa. Negócio de Jesus voltar vai demorar muito. Então, a gente pode viver de qualquer maneira com a vida errada. Jesus volta enquanto o crente despreparado, e aí como é que fica? A gente acha que vai demorar muito. Vai demorar muito, até hoje não voltou, esse negócio de volta aí não vai demorar, porque até hoje Jesus não voltou. Desde que eu ouço falar de volta, Jesus não voltou até hoje, não. É porque está demorando, eu vou dizer que ele não vai voltar? Um dia ele volta, meu irmão. Né? Eu costumo dizer, e até falei isso no sábado, que a gente reclama que Jesus está demorando para voltar, mas sabe por que Jesus não voltou ainda? A gente não para, a gente olha um lado da reclamação, mas a gente esquece de olhar o outro lado da misericórdia de Deus. Ainda não voltou porque está dando a oportunidade de salvar muitos na terra. Porque se ele não fosse longânimo, né, uma das qualidades de Deus é que ele é longânimo. Ele tem um longo ânimo. Ele dá a oportunidade ao pecador miserável. E por causa por ele ser longânimo, ele aparentemente ele demora. Porque é a chance que ele está dando ao pecador que não conhece a ele ainda como Salvador. Então, ele vai dando, mas uma hora ele vai voltar. É aquilo que a gente fala, né, na linguagem teológica. Vai chegar uma hora que ele vai dizer assim, a porta da graça se fechou. Acabou. E a gente costuma dizer, né, a gente até falou isso há uns domingos atrás, não lembro quanto tempo faz, quando a gente falou sobre Estevão aqui na igreja, né, que Estevão, quando viu Jesus de pé à direita, né, do Pai, é a posição de honra, né, a gente falou e ministrou isso aqui, porque ali Jesus é advogado. Ali Jesus é advogado. Jesus está à direita do Pai, sentado ou de pé, como advogado. Então, veja bem, Jesus agora é advogado. Se você peca, né, ele te defende diante do acusador, que é diante do diabo. Mas na volta ele não vai ser advogado, mas ele vai ser juiz. Aí não tem mais jeito. Agora ele é advogado, mas na volta ele é juiz. Você vai, mas eu não tive oportunidade. Mas eu não sabia. Mas ninguém me falou. Falou sim, deixa você sem vergonha, de cara pálida. Porque você é aquela pessoa para te falar. Mas não é verdade? Ele sabe. A gente não vai ter desculpa. Ninguém vai ter desculpa. Não é? Porque os nossos atos vão ser escritos no livro da vida. Como é que você vai dizer para ele que você não sabia? Né? Então, a igreja ela tem negligenciado esse aspecto da volta. Então, ela tem brincado de crente. Só que Jesus volta para buscar um povo, ele fala isso na carta aos Efésios. Né? Deus vem buscar, Cristo vem buscar uma igreja sem mancha. Ele usa a figura da igreja em relação ao casamento. É uma igreja, uma noiva sem mácula. E sem mácula é o quê? Sem pecado. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Vamos lá para a carta, para ler a epístola 1 Tessalonicenses. Vamos lá, para a gente ver, entender a confusão aqui que estava acontecendo no meio daqueles irmãos. Vamos para o primeiro capítulo, que Paulo vai fazer um elogio à igreja, apesar de ser uma igreja, assim, que começou de uma forma tão tenra, era uma igreja, assim, que Paulo não teve, mas olha como essa igreja cresceu, olha o elogio que Paulo faz a essa igreja. Vamos lá? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vocês, mencionando vocês nas nossas orações e sem cessar. Recordo diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé de vocês. Eu vou ler na linguagem mais popular, tá? Da fé de vocês, da abnegação de vocês, do amor de vocês e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconheça, irmãos amados de Deus, que é de Deus a vossa eleição, porque o nosso evangelho, o evangelho que eu preguei, não chegou até vocês somente em palavra, mas chegou, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vocês e por amor de vocês. Com efeito, vocês se tornaram imitadores nossos e imitadores do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra no meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Está vendo? Paulo está elogiando uma igreja que começou com 3 semanas de evangelização só, 3 sábados, está vendo?
Aí, olha só o 7. De sorte que vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vocês, a partir de vocês, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a fé de vocês para com Deus, a tal ponto que nós não precisamos acrescentar coisa mais nenhuma. Lindo isso aqui, né? Ele está elogiando uma igreja que começou de uma forma apenas com 3 semanas de evangelização, nem tempo para consolidar esses crentes ele teve. Mas ela cresceu de uma maneira, e ele está elogiando que essa igreja se tornou modelo e a fé dele se espalhou por toda a região. Agora vamos lá, sobre o assunto da questão da doutrinária na carta, onde ele vai falar sobre a volta de Jesus. Versículo 13, a gente vai observar, 4:13, a gente vai observar que Paulo, ele vai usar uma expressão aqui no grego, para ele falar, é porque havia uma problemática em relação a essa situação. Olha o que ele diz no 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Dormir, vocês sabem que dormir no grego é morte, né? Todo mundo sabe que o dormir na Bíblia é morte, é o sono da morte, com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas... Por que ele pede para consolar? Porque havia um grupo de crentes que chorava, porque o meu parente morreu, não sei para onde foi. Meu marido morreu, não sei para onde foi. Então, Paulo fala, estou explicando para vocês, para que vocês se consolem mutuamente com essas palavras, né? Aí, de acordo com essa carta, alguns capítulos da carta são escatológicos, que é escatologia, estudo dos últimos dias, né? De acordo com a escatologia paulina, a gente comparando com outros textos da Escritura, a volta de Jesus, ela se dará em 2 etapas. Há 2 etapas para a volta, né? Quer dizer, a segunda vinda de Jesus, ou a segunda vinda, pastor, mas é a segunda vinda, porque a primeira vinda foi o nascimento, todo mundo entende? A segunda vinda, que é a volta, o retorno dele, né, no sentido corpóreo, ela se dará em 2 etapas. A primeira etapa a gente entende que a Bíblia chama de arrebatamento, né, que é uma etapa invisível. O arrebatamento é invisível aos olhos da humanidade. Amém, irmão? O certo ou errado? Porque o arrebatamento não tem como você ver. É algo que não dá, ninguém vai conseguir explicar. Vai sumir, simplesmente a gente... mas vocês acreditam nesse negócio dessa historinha de carochinha de arrebatamento? Meu irmão está aqui na Bíblia, então eu creio. A menos que Paulo tenha sido maluco qualquer, que eu acho que ele não é, né? Porque ele foi considerado a porta do gentio, então o cara tem inspiração de Deus para escrever. Eu não tenho como dizer que ele é doido, né? Então, arrebatamento é algo invisível. E a segunda etapa é uma volta corpórea, visível, quando todo olho o... Amém? Todo mundo entendeu, gente? Ou alguém tem dúvida disso? Tá? Isso aqui é escatologia, estudo do final dos tempos. A gente precisa entender e lembrar que Jesus volta. A igreja, mas aí a pessoa que morreu, a pessoa morreu. Jesus arrebatou a igreja. Meu querido, se você já morreu, e você tem Jesus e morreu, para onde você vai? Vamos pensar um pouquinho aqui. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados, né? Olha o detalhe aqui, vamos voltar lá para você não ficar com dúvida, né? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem... Não, vamos lá primeiro. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, se você morreu em Cristo, existem uma primeira ressurreição, que é a ressurreição dos santos. Está todo mundo entendendo, gente? Todo mundo está entendendo isso? O que é a ressurreição dos santos? É a ressurreição daqueles que morreram em Jesus. Pastor, mas porque os que morreram, os que não são salvos, não ressuscitarão agora.
eles só ressuscitarão depois. Mas por que eles vão ressuscitar? Para o julgamento do trono branco, para juízo do final de todas as coisas. Amém? Mas já ter julgamento tem. Aí que está o interessante. O julgamento de Deus é um julgamento justo. Então, para Deus julgar de acordo com a sua justiça, ele tem que primeiro mostrar os feitos do que o cabra fez ou que não fez. Você concorda comigo? Como é que eu posso tratar alguém com justiça se eu não apresentar o que, né? Então, Deus é o julgamento de Deus é baseado na justiça dele. Então, né? Mas e o julgamento do crente? Aí eu vou pegar uma peça em você. E o julgamento do crente? Se o julgamento do grande trono branco é para o ímpio, para o incrédulo, e o do crente, gente, é quando? Quem sabe dizer? Eu vou pegar você, vou deixar vocês com essa pulga atrás da orelha. E aí? Ele disse que os pecados do crente já foram lavados. O julgamento do crente para pecado, olha só, para os pecados, já foi na cruz do Calvário. Certo ou errado? Você já foi absolvido. O trabalho de vocês sobre justificação. Está ligado no trono? O que é justificação? Eu vou dar a dica aqui, todo mundo já sabe. É declarar que alguém é justo. O cabra é um pecador sem vergonha. Matou. Pô, o pecador merece salvação. Não fala sério, pastor. Ele merece uma coça. Realmente. Na minha linguagem popular, ele merece uma coça. Ele matou, tem que pagar na lei terrena. E vai pagar, né? Apesar da lei brasileira ser uma lei que deixa muito a desejar, mas o cara vai lá, cumpre uma parte da pena e vai lá. Não é assim, né? E vai lá. Na lei terrena, ele tem que pagar. Mas se ele é um cabra que se converte de verdade, verdadeiramente, não enganar não adianta, que ninguém engana a Deus. Mas se a conversão ela for genuína e real, mesmo ele sendo um pecador sem vergonha que matou, mas ele é perdoado dos pecados dele, por quê? Porque Deus vai declarar ele justo. Porque a palavra justificação na Bíblia, ela está relacionada a lembra? É relacionada a tribunal. O juiz entra na sala, olha, aí o jurado, esse cara aqui, fez isso tudo aqui, Aí o juiz, fez isso, ele fez, ele fez isso tudo aqui, ele matou, roubou, fez isso, beleza, fez isso, beleza. Bom, mas eu sou o juiz, então eu que vou decidir, então eu estou declarando ele absolvido, acabou. Mas seu juiz, mas ele fez isso, não, eu já sei que ele fez. Mas eu sou o juiz, aqui na sala quem manda sou eu. Estou declarando ele absolvido, acabou. Isso é justificação. Amém? Então, a gente não discute com o juiz. Discute com o juiz? Não. O juiz declara. Agora, só que tem um detalhe. Tem uma base para o juiz declarar. Por que o juiz declara justo a troco de quê? Assim, sem mais nem menos? Na Bíblia, tá? A ideia de tribunal. Mas na Bíblia, a justificação, ela tem uma base, a razão. Por que o juiz declarou aquele cara justo? Por causa do que Cristo fez na cruz. Somente por isso. Então, a base da justificação é a cruz. Você só é declarado justo por causa da cruz, porque alguém morreu por você. Eu sempre falo aqui, a morte da cruz, ela é substitutiva. O que é substitutiva? Alguém morreu por uma culpa que era sua. Alguém pagou por um pecado que era seu. Alguém morreu por um pecado que era seu. Então, a culpa era sua. O cordeiro, para morrer, era você. Mas aí Deus disse, não, eu vou deixar ele livre, vou mandar e vou deixar um outro cordeiro morrer por ele, que esse cordeiro foi Jesus. Por isso que o apóstolo João, quando Jesus surge no cenário, João fala, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, irmão? Né? Linda essa declaração de João, né? João, o cara pescou. Eles eram primos, mas eles não tinham muita frequência de convivência, né? Porque o João Batista e Jesus eram primos. Quando Jesus passa, ele estica o pescoção esquisito de profeta, que ele devia ser um cara esquisito, né? Todo profeta é esquisito, né? Comia, sei lá, um negócio esquisito. O cara vivia no deserto como eremita, vivia lá nas cavernas dele comendo uns negócios esquisitos, não tinha contato com a família, com a mãe. Esse cara devia ser muito esquisito, né? Aí, quando Jesus passa assim, Jesus, como quem não quer nada, vem passando com a sua túnica bonita, aquela túnica dele carinha, vem passando, e João batizando no Jordão. E dando aquele discurso dele de maluco, né? Que o discurso dele era de maluco, né? Raça de víboras! Já está posto machado, a raiz da fala, sério. O cara era doido, né? O discurso dele era doido, né?
Aí ele nem é com ele. E ele lá dando aquele discurso, batizando, recebe aí água. Meu batismo não é para remissão, meu batismo é das águas, né? Não era o batismo de fogo, né? E tá lá, era o símbolo do batismo do perdão dos pecados. Aí Jesus passa. Aí eles pensam, é ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lindo isso. Por que ele usou essa expressão? Porque João também era um judeu. Ele era filho de um sacerdote, não era filho de Zacarias? Ele era. Então, ele conhecia tudo de Páscoa. Na Páscoa, o cordeiro era comido e o cordeiro era morto por causa do sacrifício, né, da saída do Egito. Lembra disso? Aí, quando Jesus passa, ele identificou, caraca, ele que é o cordeiro. O cordeiro que Moisés falou, é ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é lindo. Isso é coisa mais linda. Assim, caramba, Jesus, o Cordeiro da Páscoa é substitutivo. A morte do Calvário é uma morte de substituição. Você merecia morrer, mas Jesus morreu por você. Amém, irmãos? Amém? Amém? Então, veja bem. Para a gente fechar, por causa a gente ainda tem um tempinho ainda. Então, vamos lá, né? Agora, vamos lá. 2 Tessalonicenses. Qual a razão da segunda... vamos terminar aqui. 16, né? 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens. Já lemos isso aqui também, né? Então, vamos lá. Agora, vamos para o capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Ladrão avisa quando vai? Ele não avisa. Se ele vem como ladrão, por isso que, está vendo? Interessante aqui. Ele vem como, não vai avisar ninguém. Pode passar um século, mas ele não vai avisar. Quando ele achar que tem que vir, ele vem. Né? Agora, vou voltar àquela pergunta que eu deixei vocês com a pulga atrás da orelha. O crente vai ser julgado? Aí Moisés respondeu a primeira parte. Você já foi julgado na cruz do Calvário. Então, quando o diabo vai te acusar lá, meu sangue já purificou. Eu já contei essa história aqui de Martinho Lutero, quando Martinho Lutero se converteu. Martinho Lutero, chamado pai da Reforma, ou considerado pai da Reforma, quando ele se converteu, que rompeu com o catolicismo romano, né? Que ele entendeu que era a escritura, só a escritura, era a salvação só pela fé, que ele entendeu que a venda de indulgência não salvava ninguém, ele entendeu, está tudo errado aqui, estou saindo fora disso, fui, aí saiu fora. E ele, uma vez dormindo, logo após sua conversão, ele estava dormindo, ele teve um sonho. E no sonho de Martinho Lutero, o diabo chegava para ele e se apresentava a ele com um rolo. Eu já contei isso aqui há muitos anos atrás, há um tempo. Ele chegava com um rolo, um pergaminho, e abria o pergaminho, e Martinho Lutero sentava-se na cama e sentava-se no diabo. Você agora é crente? Você se converteu? Você? Você? Você, hein? Você que fez isso tudo aqui? Aí ele pegou o rolo e começou a abrir. No dia tal, você fez isso, porque o diabo ele é acusador mesmo, entendeu? O diabo é seu acusador. Você comete um errinho lá fora, ele te acusa. Eu estava falando agora com alguém, nem lembro com quem, acho que estava falando com uma pessoa, assim, eu quando vim para cá, eu precisei passar no centro de Niterói, aí eu entrei na Americana porque eu precisava comprar um pacotinho de biscoito para o meu netinho, que eu não achei em lugar nenhum. Minha filha, mãe, eu vou te dar um dinheiro, você traz um pacotinho de biscoito para o Gael? Mas eu só achei na Americana, loja, só o sangue. Porque tem uma fila quilométrica, não é verdade, né? E como eu só achei lá, eu precisava ficar ali. Aí eu olhei assim, só tinha 2 caixas. Assim, fala sério, dá vontade de dar uma coça nessa turma. Porque não respeita a prioridade do idoso, uma fila rodando o quarteirão, e 2 caixas atendendo, fala sério, dá vontade de dar uma coça. A vontade que dá é o que você chegar, descer o ripa, seus sem vergonha, vocês merecem uma coça. Mas não é verdade? Você quer ganhar dinheiro roubando e deixa todo mundo aqui na fila, né? A gente não faz para não sair da graça. Mas não dá vontade de fazer? Dá vontade de dar uma coça nos cabras desses sem vergonha, que quer roubar, explorar o outro, porque não quer botar, dá vontade de fazer assim, paga, então fecha a porta. Não sabe trabalhar, fecha, não é vontade? Você sai da graça, não sai? Mas a gente tem que engolir o seu em Jesus. Se eu fizer isso aqui, eu vou dar mau testemunho, dá vontade de enforcar o cabra aqui, né? Aí, quando eu cheguei diante do caixa que eu fui pagar, eu disse, meu querido, posso dizer, mas vou te dar uma sugestão? Converse com o seu gerente para botar mais caixa aqui. Também não perdi tempo, né? Porque isso aqui é um absurdo, uma fila mas falei direito com ele, né? Claro, né? Porque se tem alguém me vendo, Jesus está me vendo, né?
Você pede para colocar mais caixa aqui, meu querido, porque, mas tem fila, senhora, dá prioridade. Mas cadê o caixa da prioridade? Ele disse que tinha, mas cadê o caixa? Não tem fila, não tem caixa da prioridade, não tem prioridade. Não é? Aí está botando lá, mas a senhora é tão nova, você quer minha carteira de identidade? Fala sério, né? É complicado, né? Porque eu não tenho cabelo branco, eu não sou prioridade? Fala sério, quem vai te dar uma coça sou eu, hein? Mas não é verdade? Eu estou brincando assim, porque a gente não pode criar um escândalo lá fora, porque é por causa do testemunho, até porque Deus vê tudo. Mas não dá vontade de você fazer? Dá, por causa dessas injustiças que a gente vê por aí fora, de exploração dos ricos, que não quer contratar mais empregado e quer explorar o outro e não respeita o direito do outro. Nesse país, só o sangue de Jesus. Ainda bem que não está gravando, né? Vamos lá, gente. Deixa eu ficar quieto que é melhor, né? Vamos lá, né? Aí, veja bem. Aí a gente tem aqui, ó. Porque vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Assim como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Mas vocês, irmão, não estão em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? Tá? Então, vamos pensar nisso que Jesus volta. Paulo vai dizer na carta, resumindo isso tudo aqui, que a volta de Jesus é iminente. Ele vem. Não tem para onde a gente correr. Ele vem buscar o seu povo e buscar a sua igreja. Agora, a segunda parte da pergunta. Julgamento para pecado, o crente não passa porque o crente já está salvo, né? Porque a cruz já garantiu a você, né? Na cruz do Calvário, quando você aceitou Jesus como Salvador, os seus pecados foram todos julgados na cruz. Todo mundo entendeu isso? Agora, a gente tem o julgamento para galardão. O que é galardão, gente? Galardão é prêmio. É o que você fez, o que você deixou de fazer para a obra. Não é julgamento para a salvação mais. Está todo mundo entendendo? Mas, Senhor, eu trabalhei, sabe? Não fiz nada. Eu guardei meu talento. Eu fiquei com medo. Eu era tão tímido na igreja. Você vai levar a costa de Jesus, hein? Eu não fiz nada, não. Sabe por quê? Porque Moisés me catucava e não deixava eu assumir minhas coisas. Ficava me corrigindo. Ele, a pastora, mas fala sério, você vai levar outra coça. Julgamento para galardão é o que você fez, é prêmio. Você não vai ser julgado para perdão de pecado, porque você já vai, seu destino é glória. Mas prêmio é uma questão de quê? É merecimento. Amém, irmãos? Amém? Aquele que trabalhou muito, mas tem base bíblica para isso? Tem. A epístola de Paulo aos Coríntios. Você vai ler lá, Paulo vai dizer, tem obra de alguém que é de feno, tem a obra que é de palha, tem a obra que é de prata, tem a obra que é de ouro. E aí? Não é? Quer dizer, você vai passar, mas você não vai ter muitos prêmios, você não fez nada para Jesus. Não é? Eu estava dizendo isso no sábado na palestra, a gente pensa assim, não, Senhor, sabe o que é? Eu estou chegando aqui no céu, mas eu vim trazer, eu quero dizer, Senhor, que eu trabalhei, eu toquei na igreja. Não, Senhor, eu quero dizer, Senhor, que eu cantei no louvor. Eu quero dizer, Senhor, que eu dancei na igreja. Eu quero dizer ao Senhor que eu... o Senhor, tá. E eu com isso? Mas como assim, Senhor, eu com isso? Eu quero os frutos do Evangelho. O que você salvou? Quem você ganhou para Jesus para trazer para mim? Você sabia que fruto, na Bíblia, não é só fruto do Espírito? Fruto são as almas que você ganhou para Ele. Por isso que a gente falou da luz, né? Você vai morrer um dia, como eu também vou morrer. Mas você precisa ganhar alguém para Jesus, para que a luz do Evangelho não morra só com você. Família, parente, chefe da esquina, chefe do trabalho, vizinhança, parentela. Mas tem um detalhe, a sua vida fala mais alto do que a sua palavra, viu? Então, o pastor Hernando Dias Lopes, eu até falei isso no sábado, ele tem uma frase que eu gosto muito dele, ele fala assim, olha, escuta o que o pastor Hernando Dias Lopes fala, ele fala assim, o incrédulo não lê Bíblia. Se parasse aí, ficava... Bom, verdade, o incrédulo não lê... Mas olha o que ele completa. O incrédulo não lê Bíblia, mas ele lê a sua vida.
Tá? O incrédulo não lê Bíblia, mas ele lê a sua vida. Então, se a mensagem do Evangelho não for condizente com aquilo que a gente vive, a gente deve ser crente igual a você, quero ser crente não. Ser crente igual aquela pessoa, quero ser crente não. Mas não é verdade? Então, a gente precisa pensar que fruto na Bíblia não é só fruto do Espírito, amor, mas também é fruto. É os frutos do Espírito, amor, mansidão, domínio próprio. Tem crente que só o sangue. Mas não é? Mas também frutos são as almas que você, quando chegar no céu, Senhor, eu estou trazendo meus frutos do Espírito, amor, mansidão, epa. No céu não entra pecado, a única coisa que vai entrar lá é amor. Você não, amém, irmão? Porque você não vai precisar de perdão, porque Deus é amor, no céu você vai precisar de amor, né? Ah, Senhor, eu vim tocar aqui no céu. Eu vim evangelizar aqui no céu, não precisa mais, você tem que evangelizar na terra. Mas não é? Não, eu vim escrever cartinha aqui no céu. Você tem que escrever cartinha aqui na terra. Lá não precisa de cartinha mais. Amém? Mas a gente precisa entender que frutos são as almas, o evangelho que você prega para os outros. Amém, irmãos? Amém? Então, Paulo diz que tem obra de ouro, tem obra de prata, tem obra de madeira, tem obra de feno e tem obra de palha. Então, isso é julgamento para galardão, é prêmio, é prêmio. Por isso que Jesus, os últimos serão primeiros, os primeiros serão... Ah, aquele irmão ali, sei não, Moisés. A pessoa não faz nada na igreja. Você não sabe se faz lá fora? Às vezes não faz entre quatro paredes, mas faz lá fora. A gente acha que fazer obra só dentro da igreja, aqui na quatro paredes, aqui é quatro paredes. Irmão, eu vou encerrar dizendo, ó, ser crente aqui é muito fácil. Ih, Jesus, ficar quieto que é melhor. Eu quero ver você ser crente lá fora. Lá fora é que o bicho pega. O bicho pega lá fora. Eu já contei um pouco do meu testemunho aqui, falei para vocês, que quando eu me converti, minha primeira oposição foi dentro da minha casa. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Porque a minha família era católica, no sentido de rótulo, né? Eu falei, não quero filho beata e não quero. Não quero beatice aqui, não quero ninguém crente dentro de casa. E meu pai falou assim, você agora virou Bíblia? Não, pai, Bíblia não. A Bíblia é o livro, eu virei crente. Eu sou crente de Jesus. Mas não quero beatice. Aí minha mãe falou assim para mim, olha, eu vou te dar um ultimato. Se você quer insistir nesse negócio de ser crente, isso é problema seu. Mas não conte comigo, porque eu não vou para a igreja com você, não quero nem entrar lá. E não vou, se você se batizar, não vou batismo seu. E não foi. Porque minha família era católica, no sentido de tradição, né? Eu estudava em colégio católico, não foi. Mas quando a minha mãe se batizou, desceu as águas, na igreja de Nova Vida, eu honrei a minha mãe com a presença, foi o batismo da minha mãe. Você pode aplaudir o Senhor? Porque sabe por quê? Agora eu vou encerrar dizendo para você o que a minha mãe disse para mim. A minha mãe diz assim para mim, ela testemunhou isso no dia do batismo dela. Eu conheci Jesus através da vida da minha filha. E eu só estou aqui porque quando ela se converteu, ela mudou. Porque como filha, ela nunca me desobedeceu, mesmo quando eu não deixava ela ir para a igreja. Então, o testemunho fala mais alto do que o que você fala. Amém, irmãos? Amém? É claro que eu falei Jesus para ela, mas a minha conduta de testemunho, que ela, por não entender, ela dizia assim, você não vai para a igreja. Se você temar, você está me desobedecendo. Mãe, não tem problema, não vou. Mas você não pode tirar a fé do meu coração. Eu não ia morrer. E eu evangelizei da minha mãe durante 2 anos. Depois de 2 anos, Jesus salvou a minha mãe. Amém? E foi testemunho, foi dito por ela no batismo. Eu estou aqui porque eu vi a mudança na vida da minha filha. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Semana que vem a gente continua. Amém, irmãos?